Desde o ano passado que é permitido em Portugal pessoas do mesmo sexo casarem e em relação à adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Ainda que o casamento entre pessoas do mesmo sexo tenha sido aprovado em maio do ano passado, a adoção de crianças por casais homossexuais é ainda um assunto polémico. A sociedade criou o estigma de que a vida em comum deve ser entre sexos diferentes e partiu daí para conclusões e consequente legislação, criando uma espécie de resistência à mudança. As pessoas parecem não entender os pressupostos destas uniões de facto, as suas motivações e a razão pela qual se terem tornado efetivas e reais. E a adoção de crianças por casais homossexuais é ainda uma questão mais difícil de perceber para quem tem enraizado na sua formação ou na cultura a forma como deve ser a família. O preconceito contra a homossexualidade está interiorizado nas pessoas, normalmente nas mais velhas, porque elas ainda associam a homossexualidade a um erro de escolha, falta de caráter ou mesmo a uma doença. A discordância que existe sobre esta questão é visível. O reconhecimento perante a sociedade da existência de um núcleo familiar homoafetivo e a consequência gerada aos adotados por estas famílias são normalmente os mais apontados sempre que se fala em adoção por casais homossexuais. Depois existe, e mais grave ainda, a aversão social contra a homossexualidade, interligando-a com a problemática de crimes graves como a pedofilia, o que limita em muito a aceitação do comum cidadão, seja a favor ou contra a adoção quando confrontado com esta relação entre pedofilia e homossexualidade. Apesar dos constrangimentos inerentes ao pensamento da maioria das pessoas que são contra a adoção por casais homossexuais, muitos especialistas em adoção falam que a possibilidade de os casais homossexuais adotarem podem trazer algumas vantagens. Não colocam restrições específicas na escolha da criança, mostram-se mais abertos a receberem crianças de risco, ao contrário do que normalmente parece acontecer com a generalidade dos casais que procuram adotar. Por outro lado, os especialistas abordam uma problemática possível no futuro destas crianças adotadas, que poderão surgir do facto de se poder vir a existir atitudes discriminativas em consequência das crianças apenas terem como referência elementos do género masculino ou feminino. De qualquer modo, o sentido das aspirações da adoção de crianças por parte de casais do mesmo sexo vão de encontro a um desejo normal de constituir família, advindo da impossibilidade de estes casais terem filhos ou de simplesmente estarem motivados para querer dar uma vida feliz a uma criança que não a tem.